capítulo 12, vai dizer assim, na versão católica diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Amém? Na nossa diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos causado pecado. Mas na versão católica diz ofensa. Eu quero falar nessa noite, o tema dessa mensagem é ofensa ou ofendido. Os discípulos, quando ouviram Jesus falando que ele era o pão da vida, se você ler esse texto lá em João, Jesus está dizendo, olha, eu sou o pão da vida. O pão que Moisés ofereceu a vocês foi um pão que mata a fome da sua carne. Porém, eu ofereço a vocês o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E para vocês poderem fazer parte do reino do meu Pai, vocês terão que comer da minha carne e beber do meu sangue. Os discípulos que estavam com Jesus, que não só eram os 12, mas havia mais 32 discípulos que andavam com Jesus. Eram muito mais discípulos que andavam com Jesus. Os 12 foram que Jesus escolheu, e haviam outros que andavam com Jesus. E ao ouvir Jesus discursando e falando, olha, para que vocês façam parte do reino do meu Pai, vocês vão ter que comer do meu corpo e beber do meu sangue. E os judeus, ouvindo isso, se sentiram ofendidos, dizendo, olha, duro essas palavras de Jesus. E Jesus olhando para eles e percebendo que eles ficaram ofendidos, Jesus então olha para eles, machucou vocês, isso ofendeu vocês. E a ofensa, as palavras de Jesus foi tão forte, gerou neles uma ofensa tão grande, que eles foram embora. Ofensa significa estar preso em alguma coisa. Tem pessoas que qualquer palavra ofende ele. E a ofensa nos torna preso. Pedro estava um dia, Jesus pregando, discursando da mesma forma, dizendo, olha, vocês estão agora me aplaudindo, vocês estão olhando para mim, mas logo vocês vão me matar, vocês vão me colocar numa cruz. E Pedro, ofendido com as palavras de Jesus, pegou Jesus e arrastou para fora e disse, Jesus, que palavras são essas? Onde já se viu o Senhor dizer, falando que vai morrer? Olha, e Jesus olhou para ele e repreendeu, para trás de mim, Satanás. Pedro ficou ofendido. E Jesus, todas as palavras de Jesus, ele não se preocupava se as pessoas iam ficar ofendidas ou não. Ele dizia a verdade. O problema é que nós não gostamos de ouvir a verdade, porque a verdade muitas das vezes mexe comigo. A ofensa é uma ferida. E quando o Senhor fala, perdoa as minhas ofensas, quando eu perdoar quem me ofendeu. Aleluia. E a ofensa significa eu estou preso a uma palavra que machucou meu coração. Ofensa é que machucou-me. Se sentir ofendido. Tem pessoas que estão vivendo na casa do Senhor as promessas de Deus para as nossas vidas, mas ele não consegue possuir, porque a ofensa é como o pecado. E quantas vezes ficamos ofendidos com o pastor? O pastor falou algo que eu não gostei, fiquei ofendido, fiquei chateado. Quando o líder chama o grupo e ele fala algumas coisas e algumas pessoas dizem, olha, eu fiquei ofendido com o que falou. A ofensa nos bloqueia, nos segura. A ofensa é como uma isca, ela nos prende. Uma palavra de ofensa, ela nunca vai estar aparecendo, é como uma isca, ela está lá escondida. O peixe não sabe o que tem por dentro da isca. A ofensa é assim. Nós não sabemos o que tem por dentro, mas quando essa palavra bate no coração, causa ferida. Quando os discípulos estavam ouvindo o sermão de Jesus, eles disseram, isso é muito duro para nós. Isso aí não dá para me suportar. Estou indo embora, tchau.
Pastor, olha, sinto muito, mas não dá mais para continuar contigo. Grupo de louvor, um abraço para você. Igreja, estou indo embora. Sabe por quê? Porque nós não gostamos de ouvir a verdade. Algumas pessoas não gostam de ouvir a verdade, porque a verdade, ela muitas das vezes nos ofende. Nos sentimos ofendidos. A ofensa escandaliza. Aleluia. Quantas pessoas ficaram, os discípulos, aqueles que estavam andando fora, os 12, ficaram escandalizados. Ofendidos e escandalizados. A ofensa, irmãos, não é algo, é algo que vai na alma, no interior. Quem está entendendo aqui? Amém? A ofensa é algo que mexe na tua alma, no teu espírito. E a ofensa, ela mexe dentro de você de uma forma muito grande. A ofensa nos deixa preso ao passado. Sabe por que aqueles discípulos ficaram ofendidos? Porque quando Jesus está dizendo assim, olha, o pão que Moisés deu, porque Moisés para eles era um grande profeta. E eles disseram, olha, Jesus está desrespeitando esse profeta. Olha, Jesus está desonrando Moisés. E assim nós nos sentimos quando nós ouvimos algo que nos ofende e nós nos sentimos, olha, isso me doeu, isso machucou. E aí nós ficamos presos às palavras negativas. Quantas pessoas num casamento, num relacionamento entre esposo e mulher, quantas esposas estão ofendidas com o marido? Quantos maridos estão ofendidos com a esposa porque ela liberou uma palavra que ele não queria ouvir? Talvez ela mexeu na ferida. Quantos filhos estão ofendidos com os seus pais porque o pai mexeu em algo, numa ferida, e ele está ofendido? Quantos estão ofendidos com o patrão? Quantos estão ofendidos com alguma coisa? Aleluia. E essa ofensa vem de anos. Quantas pessoas estão ofendidas com familiares? Tem pessoa que não conversa mais com seus parentes porque o parente falou de mim. Olha, Marquinhos, você não sabe o que meu parente fez. Você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Machucou demais. A ofensa machuca, é uma isca. Você fica preso àquilo. Mas o Senhor Jesus nessa noite quer te libertar dessa ofensa. O Senhor nessa noite quer te dar liberdade no espírito. O Senhor nessa noite quer curar a tua alma. E não há coisa melhor de nós nos deitarmos aos pés do Senhor e dizer, Senhor, perdoa as minhas ofensas. Perdoa quem tem me ofendido. Eu libero nessa noite uma palavra de vitória porque eu quero o que é meu. Jesus um dia chegou no templo. E quando ele olha para o templo, estão lá ladrões, bandidos, prostitutas. E o templo do Senhor estava como uma loja. E o Senhor ficou ofendido com aquela situação. E Jesus catou um chicote e falou, olha, a casa do meu pai não é covil de ladrões. E Jesus botou todos para correr. Porque aquela atitude ofendeu a Jesus. Porém, as atitudes de Jesus não o prendia às circunstâncias. Quando Jesus tomava uma atitude, ele não ficava preso à circunstância. Tem pessoas que ficam presos às circunstâncias de palavras negativas. Ofendido. A ofensa é como o freio, nos para. Um pastor lhe contando da sua vida que ele ficou muito ofendido, ele ficou muito magoado com o seu pai. Ele tinha uma mágoa muito grande no coração com o seu pai. Porque quando ele nasceu e os seus irmãos, ele abandonou a sua mãe e os deixou. E foi viver com outra mulher. E ele ficou muito chateado. Ele aceitou a Jesus, fez o seminário, foi ungido a pastor. E um dia ele estava orando e o Senhor disse a ele, no coração dele, dizendo, olha,
você tem uma ofensa, você tem algo na tua vida, você tem alguma coisa que precisa ser liberado. E ele achava que estava cheio do poder, ele achava que estava cheio da unção, ele pregava, Deus acontecia, ele profetizava, as coisas aconteciam, ele orava, curas aconteciam, mas ele precisava ser curado de algo, havia uma isca, ele estava preso em alguma coisa. E o Espírito Santo disse, você precisa perdoar o seu pai. Senhor, mas meu pai abandonou a minha mãe, me abandonou, eu e os meus irmãos. Como que eu posso perdoar o meu pai? Quer dizer, ele não podia ouvir o louvor que falava papai. Ele não sabia o que significava a palavra pai. Toda vez que ele ouvia algum irmão orando, dizendo, oh pai, aquilo machucava, era uma isca, prendia ele. Se você está me entendendo essa noite, talvez existem pessoas que você não pode ouvir a voz dele, você não suporta ouvir a voz dessa pessoa. Escute, isso é uma isca, é uma ofensa, você está preso a isso. Ele não conseguia ouvir a palavra pai, ele não conseguia ouvir a palavra papai, porque aquilo machucava o coração dele. É uma isca, ele estava preso. E aí ele um dia se levantou e disse, eu preciso resolver isso. O Espírito Santo, ele estava orando, eu preciso resolver isso. Saiu da sua casa, bateu palma, e um senhor saiu, abriu a porta. Quando abriu a porta era o seu pai. E quando ele olhou, disse, o senhor sabe quem eu sou? Ele disse, sei, você é o meu filho. Ele disse, olha, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso liberar perdão para o Senhor. Porque durante esses 22 anos da minha vida, eu vivi preso a uma ofensa. Eu me senti ofendido quando o Senhor abandonou a minha mãe. Eu me senti ofendido porque quando eu procurei o meu pai, eu não encontrei. Eu me senti todas as vezes que eu via as crianças brincando na rua, eu me sentia ofendido porque o Senhor não estava lá. Mas eu vim aqui hoje, Pai, te pedir perdão, porque eu quero ser livre. E ele abraçou o pai, pediu perdão para o seu pai, orou com o seu pai e foi embora. E aquela ofensa, que era uma isca que o prendia, foi liberado. Nessa noite, se você quer receber a tua vitória, você precisa liberar-se dessa isca. Você precisa liberar-se dessa situação. Eu não sei, o teu espírito aí deve estar queimando, está vindo na tua mente palavras que ofenderam você. E você está dizendo, Marquinhos, isso eu não vou liberar. Escuta, isso é uma isca e vai te prender, e vai te roubar a tua vitória, e vai roubar a tua bênção. E esse pastor disse que ele se lembrou de um dia, foi a única cena, ele tentava lembrar, nos dias dos pais, ele não queria saber do dia dos pais, mas um dia ele tentou lembrar de uma cena, e ele lembrou que ele estava sentado na calçada, o seu pai saiu da casa, veio na direção dele, e passou a mão na cabeça dele, e fez um pequeno carinho, e falou, fala menino, e o seu pai foi embora. E ele virou e viu as costas do seu pai indo embora. E lá na frente, o seu pai virou a esquina. Depois daquele dia, ele não viu mais o seu pai. Mas Jesus falou algo para ele, dizendo algo profético, dizendo, filho, eu jamais virarei as costas para ti. O Senhor Jesus Cristo jamais vai virar as costas para você. O Senhor Jesus Cristo está aqui essa noite e Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinho. Ainda que as palavras de Jesus sejam duras. Ele olhou para os discípulos e disse, ei, pode ir. Vocês se sentiram ofendidos? Pode ir. Mas Pedro reflete, levanta e diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens palavra de vida eterna. Só Tu tens palavra que refrigera a nossa alma. A ofensa nos faz sermos pervertidos.
A ofensa nos faz ser perversos. A